Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! É com grande satisfação que apresentamos nossa entrevistada de hoje, Cláudia Adriana Gurgem, engenheira agrônoma, mestre em agronomia e doutora em geociências aplicadas. Ela é proprietária da Terra Nova, Agricultura Planetária Sustentável. Ela é uma renomada cientista agrícola com atuação destacada em pesquisa, desenvolvimento, consultoria e transferência de tecnologia em agrogeologia. Cláudia dedica-se a práticas inovadoras, com ênfase em laterização, biointemperismo, formação de solos e mapeamento de rochas para uso agrícola. Sua missão é expandir a consciência e promover métodos inovadores na condução das lavouras, com base em liberdade, consciência, visão sistêmica e a busca contínua pela evolução humana. Seus trabalhos abrangem controles biológicos de doenças, adequação de fertilidade do solo, compreensão da microbiologia e integração de agricultores, consultores e pesquisadores em projetos direcionados. Além disso, ela se dedica ao comportamento humano no processo de produção de alimentos e fibras através de negócios conscientes, princípios universais e alquimia consciencial. Com vasta experiência a uma abordagem transformadora, Cláudia Gurgem busca desvendar os mistérios da agricultura sustentável e assim contribuir para uma produção agrícola mais consciente e responsável. Sua trajetória é marcada pela conexão com a natureza e a compreensão de que tudo está interligado, guiando-a a enxergar o que muitos ainda não viram. Venha conosco nessa jornada de conhecimento e inspiração, descobrindo os segredos da agricultura sustentável e as inovações que estão revolucionando o agronegócio brasileiro e além. Siga-nos nas principais plataformas de áudio, participe com suas sugestões e perguntas e junte-se a nós na construção de um futuro mais consciente e próspero para a produção de alimentos e fibras. A revolução agrícola começa agora. Podcast Academia do Agro. Olá, nossos amigos do podcast Academia do Agro. Aqui é Valdir Franzini, vosso companheiro e apresentador do podcast. E hoje nós vamos ter um novo episódio da série Cadeia Produtiva dos Insumos Biológicos do Agronegócio Brasileiro. Nós vamos abordar com nossa convidada a sua expertise em controle biológico, manejo de fertilidade do solo, microbiologia, e que tem como objetivo proporcionar uma visão consciente e transformadora para a produção agrícola, promovendo uma agricultura sustentável e em sintonia com a evolução humana. Ela é engenheira agrônoma pela Universidade de Passo Fundo. Ela é mestre em agronomia pela Universidade Federal de Goiás, doutora em geociências aplicadas na Universidade de Brasília, perita judicial ambiental. Bem-vinda, doutora Cláudia Adriana Gurgem. Bom dia, muito obrigada pela apresentação. Nossa, eu fico mais chique assim. Doutora, vamos lá. Onde tudo começou? Conte um pouco a sua história. Muito bem. Do ponto de vista profissional, tudo começou quando meu pai pediu para que, com 15 anos, eu fosse fazer comida para os meus irmãos, né? No Mato Grosso do Sul. Meu pai havia comprado terras no Mato Grosso do Sul e meus 2 irmãos mais velhos estavam lá e tinham que abrir terras e construir galpão, construir a sede. E daí, naquele momento, entre as 7 filhas, né? A terceira filha era eu. Então, a mais velha tinha seus serviços, a segunda tinha os outros serviços e estava prestes a casar. E a terceira era eu, então eu fui destinada a isso, né? E meu pai, muito cuidadoso, pediu para que meu irmão de 5 anos me acompanhasse. Então, foi interessante. O que aconteceu por que isso é o começo, que eu considero o começo de tudo? Porque eu via meus irmãos, meu pai, eu mesma, nós trabalhávamos muito, era cansativo. Meu pai tinha saído de uma cirurgia de hérnia de disco e era muito trabalhoso. Então eu olhava aquilo tudo
E eu dizia assim, há de ter um jeito técnico de trabalhar menos, ou de não sofrer tanto trabalhando, ou do trabalho não ser tão pesado. E daí eu decidi fazer agronomia para diminuir o tanto de trabalho que existia, para facilitar a vida dos agricultores, porque eu não acreditava que precisava sofrer tanto e virava e mexia muito prejuízo. Então, até hoje eu olho isso com muita gratidão naquele momento que eu fui fazer esse trabalho. E que gratidão ao meu pai por ter me conduzido a um processo de mudança, né, dentro de mim, da necessidade de contribuir dessa forma. Muito bem, Valdir, aí aconteceu que eu fui e construí uma história de estudos. E eu estudava muito, sempre estudando muito na agronomia, depois no mestrado, né, depois no doutorado, sempre estudando muito. E quando chegou no final do doutorado, eu entendi que trabalhar não adianta nada. Só trabalhar não adianta nada. Trabalhar é muito importante, sim, mas o que falta é consciência do processo de produção. E esta consciência faz falta quando eu trabalho sem ter autonomia, sem ter conhecimento do meu serviço. Quando eu formei, eu não sabia direito o que fazer. Interessante, né? Eu só sabia que eu queria ajudar os agricultores, mas eu não tinha ideia de como. No mestrado, nós conseguimos fazer coisas incríveis, né? Por exemplo, controle de mofo branco através de trabalho com a biologia do solo, e que é um grande desafio. No doutorado, nós conseguimos comprovar a ativação microbiológica, a atividade microbiana na dissolução dos minerais presentes nos remineralizadores. Então, inclusive, hifas, né? Corpos fúngicos enrolados no quartzo e dissolvendo quartzo. O que, segundo a geologia, é impossível dissolver quartzo assim, de forma rápida, e é verdade, porque na água não é fácil dissolver, mas com atividade biológica, sim. Então, tudo isso foi acontecendo e eu, enquanto Cláudia, não sabia da importância daquilo que a gente chama de consciência produtiva, de acreditar no processo de vida acima de tudo, que em outras palavras, nós fomos treinados enquanto agricultores a sermos escravos da produção e não acreditamos no nosso potencial de conhecimento. E daí, então, desse processo da consciência de produção é que nasceu a Terra Nova Agricultura Planetária Sustentável, levando aos agricultores de várias formas, em trabalhos presenciais, online, prestando consultoria, conhecimento técnico, mas principalmente amor próprio. E uma das coisas mais interessantes é aquilo que a gente chama de metodologia científica. Do ponto de vista da produção on-farm, de muitos daquilo que a gente chama dos nossos componentes de produção, né, dos nossos fatores de produção, daquilo que a gente agradece, além do sol e da água, que raramente alguém dos nossos agricultores para agradecer o sol, para agradecer o ar, para agradecer a vida que veio primeiro. Raramente a gente faz isso. E quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a entender coisas que até então a gente não enxergava. E ontem à noite, inclusive, eu fiz um trabalho de uma aula sobre custos de produção e lucro na agricultura sistêmica, porque o processo muda completamente. É interessante, eu vou utilizar agora as minhas mãos, que é o processo. Eu sempre faço isso, quem me conhece já sabe, né? Como que eu explico o processo de transição da agricultura convencional para sustentável, sistêmica, né? Funciona assim. Então, utilizando as minhas mãos, Valdir. Então, coloco aqui, para quem vai escutar no podcast, vai poder ter uma ideia, que eu vou explicar também. Então, aqui eu utilizo a minha mão direita, no meu lado direito, no meu lugar, num lugar que chamo de agricultura convencional. Então, a minha mão direita levantada significa aqui, neste lugar, aquilo que eu chamo de agricultura convencional. A agricultura convencional, e nós somos muito gratos a essa agricultura, porque graças a essa agricultura a gente se manteve até hoje. Então, neste lugar aqui da agricultura que eu chamo de convencional, só para efeito didático, por favor, não é
não tem nenhum prejuízo, né, em nenhuma situação aqui, mas nessa agricultura convencional é aquela que a gente vem fazendo nos últimos 30, 40 anos, que é a agricultura de utilização de adubos químicos, utilização de inseticidas, fungicidas, herbicidas. Neste lugar aqui da agricultura convencional, o nosso pensamento é o seguinte: deu lagarta, vamos matar. Deu, um tipo de besouro, cigarrinha, deu o que for de praga, vamos matar. O jeito que a gente pensa na agricultura convencional é do tipo, existe competição. É competição entre plantas, é competição entre dos insetos, com as culturas, é competição. Neste lugar aqui. Então, o nosso jeito humano de pensar aqui também é competição. Eu quero colher mais que o vizinho, eu quero plantar mais que o vizinho, então, e tudo que o vizinho faz eu quero ser melhor. Não tem nada de ruim em ser melhor, mas é o processo de degradação do outro que é ruim. Quando eu não vejo o outro como parte de mim. E o outro pode ser uma pedra, pode ser uma planta, pode ser uma árvore, pode ser um besouro, pode ser uma lagarta, pode ser uma borboleta, pode ser um fungo, uma bactéria. Tudo isso faz parte do processo produtivo. Tudo isso faz parte do processo produtivo. Muito bem, quando eu olho para esse lugar que chama agricultura convencional, com honra, com amor, e digo, olha, só isso por si só não me basta, não me faz feliz, não me traz consciência. Aqui neste lugar eu sigo instruções que eu nem sei se são adequadas à minha fazenda. Eu li, eu estudei e me disseram que é bom, eu vou lá e faço, mas eu pouco conheço da minha fazenda. Muito bem, aí eu digo assim, não, esse lugar aqui não me serve mais, está me trazendo prejuízo, ou estou infeliz, ou não está sobrando dinheiro. Aí eu passo a estudar e daí eu vou para a minha mão esquerda, que fica na minha frente, aqui no meio, né? Num lugar diferente. Então eu saio da agricultura convencional e caminho. Isso aqui é um caminho até chegar àquilo que eu chamo de agricultura sistêmica. Eu chamo de agricultura sistêmica porque envolve a agricultura orgânica, a biodinâmica, a regenerativa, a sustentável. Gente, tudo é a mesma coisa. Só que quando a gente não entende que tudo é a mesma coisa, porque todas essas agriculturas com diferentes nomes falam do mesmo processo, que é o sistema de produção, que é olhar a vida integrada. E neste lugar da agricultura sistêmica, eu entendo que o ser humano é importantíssimo no processo, mais do que os outros custos de produção ou fatores de produção. E eu passo a entender a consciência produtiva como parte do processo mais importante. Então a gente incentiva, e esse é um dos trabalhos da Terra Nova, conhecimento, estudo. É preciso estudar muito para sair do convencional e ir para o sistêmico. Não é fazer de qualquer jeito, não é produzir de qualquer jeito. É preciso saber o que é uma bactéria, o que é um fungo, como funciona todo o processo de produção com responsabilidade. Então, desse lugar daquilo que eu chamo de agricultura sistêmica, é um passo a passo para chegar lá com muito trabalho de conhecimento. E daí tem um terceiro momento. Então tem a agricultura convencional, a agricultura sistêmica e depois a minha mão esquerda mais adiante, só para efeito didático, por favor, eu chamo de agricultura quântica. Quando alguns dos agricultores, só através do pensamento, já conseguem melhorar as características químicas, físicas e biológicas do solo. Mas isso, por favor, é outra história. A gente vai bem devagar e isso nós não vamos tratar por enquanto. Nós já sabemos que existe, sabemos que funciona, mas não é agora. A hora não é agora. Agora nós vamos trabalhar com agricultura convencional, indo para a sistêmica e entendendo este processo. E daí que tem a parte seguinte, que é interessante, que eu entrei nesse assunto falando que ontem à noite a gente trabalhava com as diferentes mentalidades, né, do processo de educação financeira, além da técnica. Então nós temos o primeiro passo, que é a educação financeira, que é saber o que é entrada, o que é saída, o que é custo, o que é despesa, o que é investimento. E num segundo momento, a mentalidade financeira, que nós agricultores temos muito pouco.
porque nós já queremos produzir, seja soja, seja milho, seja batata, seja abobrinha, seja o que for, e a primeira coisa que a gente pensa é no inseto, praga ou na doença. Nós não temos uma mentalidade saudável. E essa mentalidade também não vem para o financeiro, porque se eu não acredito na saúde, eu também não acredito no lucro. Eu também não acredito que eu mereço ter uma vida extraordinariamente feliz e harmoniosa cultivando minha lavoura. E no terceiro passo, então, o primeiro é educação financeira, o segundo é mentalidade financeira e o terceiro passo que eu chamo de sabedoria financeira. E é quando a gente convida, agradece e trabalha em conjunto com a natureza. A natureza, entendendo a natureza como aquela que tem o ar, a água, a terra, né? Ar, água, terra e qual que é o outro dos fatores da natureza? Fogo. Olha que interessante, é preciso ter sabedoria também para isso. O cerrado faz mais de 1 milhão de anos que o cerrado pega fogo. É normal fogo no cerrado. A nossa prepotência e arrogância e a nossa falta de conhecimento da natureza faz com que a gente impeça o fogo de passar. E daí, depois de 2, 3, 4, 5 anos, eu tenho uma quantidade de palhada muito grande. Quando o fogo vem, que ele vai vir, porque é da natureza do cerrado pegar fogo. Aí a gente vê aquelas labaredas enormes, aí queima mais que tudo. Então, entender a natureza é básico, é primordial no processo produtivo. E tudo isso que eu falei aqui, o que tem de diferente, então, olhando também para o processo produtivo como vantagem de conhecer a natureza? Vou tocar num assunto interessante agora. O processo de descompactação do solo. Quando eu sei que no Cerrado, por exemplo, lá no Goiás, nos meses de março, abril, maio, junho, julho, agosto, né? Abril, principalmente abril, começa a faltar, não tem chuva. Se eu faço a semeadura da braquiária no mês de março, fevereiro, final de fevereiro, início de março, quando começa a faltar chuva, a braquiária vai procurar água no fundo, lá na subsuperfície, causando então um processo de descompactação do solo. Então, lá em junho, julho, agosto, é que a braquiária vai começar a criar folhas. A parte aérea vai se desenvolver em junho, julho, agosto, mas nos primeiros 2 ou 3 meses ela vai aumentar a raiz, porque o cerrado ensina isso. É uma floresta de cabeça para baixo. Quer dizer, a quantidade de raiz que tem na floresta é muito grande. E assim a gente vai procurando o que a natureza tem para informar a gente na Mata Atlântica, no cerrado, na Mata Amazônica e tudo que mais existe. Então, este DEM, assim, fazendo um baita de um resumo, né? Foi o início de tudo e é o que nós estamos fazendo agora. Tudo isso para diminuir ou para aumentar a nossa eficiência, trabalhando sim, mas trabalhando com consciência da lei da abundância. Trabalhando com a consciência de que existe uma lei sim, e essa lei é básica e é primordial de saber que nós sim somos seres criativos. Aqui na minha mão direita, quando eu falo da agricultura convencional, existe competição. Aqui nessa mão esquerda, aqui neste lugar da agricultura sistêmica, eu falo de criatividade. A criatividade é buscar, é fazer o que ninguém viu, é fazer aquilo que ninguém nunca imaginou que existisse, é reconhecer o potencial produtivo e valorar isso com gratidão desde o início. E é interessante que isso não é fantasioso e nem religião, isso é consciência. Bom, é basicamente isso que a gente faz, Valdir. Eu não sei se isso te deixa apavorado ou animado. Em primeiro lugar, é uma grande aula, uma grande experiência estar te ouvindo e conhecer os seus princípios, as suas premissas e principalmente a maneira muito, muito clara, muito objetiva com que você a está expondo. Podcast Academia do Agro. Eu poderia dizer que os desafios hoje encontrados pelos produtores nesta transição do convencional para o sistêmico, no caso para uso de insumos biológicos, eles podem ser superados? E como?
Sim, facilmente superados. Primeiro que não existem desafios. O que existe é falta de conhecimento. Quando eu entendo como funciona, vamos começar do começo, né? A Terra, o planeta Terra, eu vou falar aquilo que eu sei e eu estou aqui pronta para se algum geólogo ou se outras pessoas que conhecem mais que eu quiserem me corrigir, eu aceito sim e vamos juntos conhecer mais. Mas até onde eu conheço, o planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos. Então, quando a Terra, quando tudo começou, era uma bola de fogo que foi esfriando e foi dando condição de solo e vida para que a gente estivesse aqui hoje, nós, seres humanos. No processo de transformação da Terra num ambiente habitável para a produção de árvores e de alimentos e depois para manutenção da vida humana, existiu no início aquilo que a gente chama de cianobactérias. As cianobactérias apareceram, entre aspas, para proporcionar ao planeta Terra oxigênio. E depois do oxigênio, então, água, oxigênio, tudo foi criando condição para que hoje a gente tivesse o planeta do jeito que é para a condição de vida humana. Muito bem. Depois das bactérias vieram os fungos. E os fungos foram crescendo, transformando em musgos e dos musgos em árvores. De um jeito bem simples de falar, gente. Dá pra gente falar mais sobre isso, encontrar outro jeito, mas esse é o mais simples. Então, as árvores vieram de modificações que aconteceram a partir das primeiras bactérias, que foram as cianobactérias, as bactérias fotossintéticas. Então, não tem novidade nenhuma de a gente pegar uma área onde tem um cultivo convencional, onde já a nossa utilização indiscriminada principalmente de fungicidas por falta de conhecimento, e está tudo bem, porque a gente pode agora aprender. A gente utilizou tanto fungicida que matou toda a vida do solo. Então, agora a gente passa a utilizar bactérias nestes locais, a multiplicação de bactérias, e essas bactérias vão transformando este lugar esse solo em um solo que respira, produzindo mais vida e fazendo com que a plantação, as nossas árvores, a nossa soja, o nosso milho, o nosso algodão, né? Aquilo é batata, tomate, pêssego, abacaxi, seja o que for, tem a condição de vida neste lugar, neste ambiente. Então, a multiplicação de micro-organismos na fazenda não tem nada de novidade, é só porque a gente não conhece, porque isso acontece diretamente lá no solo. O que existe aqui é que, como a gente ficou muito tempo preso a uma escravidão de pensamentos, com todos os pacotes tecnológicos prontos, então a gente quer colocar a produção de micro-organismos on-farm dentro do pacote tecnológico da agricultura convencional com o mesmo jeito de pensar. O problema é que a gente sai da tecnologia do convencional, vai para a tecnologia da agricultura sistêmica, mas não muda o pensamento, continua escravo. Muito bem, então, multiplicação on-farm, vamos dividir essa multiplicação do jeito que tem que ser. Dentro da agricultura de processos, existe o seguinte: tem sim pessoas que acreditam, aqui na agricultura convencional, acreditam que se tiver lagarta, tem que aplicar um inseticida para matar a lagarta. Muito bem. Quando eu estou começando o processo de transição, eu começo a entender que eu preciso um micro-organismo específico para matar essa lagarta. Então, eu uso um micro-organismo isolado, específico. Então, existem sim formas de multiplicar micro-organismos específicos para controle de pragas e doenças específicas na agricultura convencional e na agricultura sistêmica, sim. Esses micro-organismos específicos funcionam da seguinte forma: vamos pegar um exemplo de cozinhar arroz. Se você vai cozinhar arroz para comer, e você vai lá e cozinha arroz e no final sai feijão, arroz e carne tudo junto. O que você fez? Você multiplicou comunidades de alimento e não o arroz. Então, micro-organismo específico significa, se você botou Bacillus thuringiensis, você no final vai ter que ter Bacillus thuringiensis e seus cristais e pronto. Nenhum outro tipo vai ter que estar aqui, porque é isolado e específico.
Muito bem. Para a produção de micro-organismos isolados e específicos, tem um método, tem determinado alimento específico para aquele micro-organismo e tem lá os seus cuidados. Tem que cuidar, sim. Por quê? Em 2017, eu escrevi um artigo de multiplicação de tricoderma arsiano, utilização de tricoderma arsiano, tricoderma de forma geral. O tricoderma é um excelente inimigo natural, vamos chamar assim, o parasita de Penicillium, Aspergillus, mas especialmente Penicillium. A penicilina vem do Penicillium, do fungo Penicillium. Muito bem. Se por acaso eu, Cláudia, for, vamos chamar assim, estiver lá multiplicando o tricoderma e eu respirar muito tricoderma, por isso que tem que ter cuidado, sim. Se eu respirar esse tricoderma, meu pulmão vai ficar com tricoderma. E se eu for lá e por acaso me der algum problema pulmonar por causa desse processo e utilizar penicilina em mim, não vai funcionar. Isso eu escrevi em 2017, nós já sabíamos disso. Então, por isso, quando se trata de micro-organismo isolado, seja bactéria, fungo, seja o que for, é um processo que precisa sim ter cuidado. Isso não é brincadeira, isso é sério. Quando se trata de um micro-organismo isolado, tem que saber. Então, o que vai acontecer? Vai precisar sim de uma legislação para as empresas, grandes empresas, e para quem fizer a multiplicação on-farm de micro-organismos isolados precisa ter determinado padrão laboratorial. Ponto. Quando se trata de micro-organismos em forma de comunidade e multiplicação on-farm, o que existe? Existe procedimentos semelhantes ao da natureza. Se na natureza, naturalmente, lá no meio da mata, existe a multiplicação de micro-organismos em comunidades, é só replicar o que acontece na mata em um lugar lá especial, organizado dentro da fazenda, para que isso atenda à necessidade da plantação, seja para 1, 2, 15, 40, 50 mil, 80 mil hectares. Então, precisamos entender do que nós estamos falando. Precisamos entender o que são bactérias, e esse é um compromisso da Terra Nova. A partir de setembro, nós vamos convidar 5 pessoas para falar sobre o que é bactéria, o que é fungo, o que é vírus, então o que são os micro-organismos, como que a gente reconhece. Por que 5 pessoas? Porque cada uma dessas pessoas vai falar do mesmo assunto com palavras diferentes. Cada uma vai dizer do seu jeito o que entende, porque nós trabalhamos com pessoas do mundo inteiro. Tem pessoas que fazem parte que vêm nas nossas palestras do mundo inteiro. Então, se cada um de nós, pegando só o Brasil, são diferentes regiões, são diferentes entendimentos. Então, se 5 pessoas, cada um falando do mesmo assunto do seu jeito, vai ter algum palavreado que toca mais uma pessoa e menos outra. E daí o entendimento vai expandir a possibilidade de entender a mesma coisa. E daí a gente passa a conhecer de verdade, então, o que são os micro-organismos, como que funcionam, e saber que tudo tem limite. Para multiplicar isolado, tem um procedimento. Para multiplicar comunidade, é fazer o que a natureza já faz, que não prejudica ninguém, senão não teria natureza. E isso precisa ficar bem claro na cabeça de todo mundo. Por isso a gente estuda, a gente faz. Toda sexta-feira à noite a gente faz trabalhos gratuitos, né, para estudar tudo isso e para entender como a vida funciona. Podcast Academia do Agro. Dentro desse assunto que você colocou, tem um tópico em que, logicamente, vai um pouco além, vai além do convencional, do conceitual, e sim, agora é um lado prático, e como você disse, aí entra também a educação financeira, a sabedoria financeira, né, para poder adotá-las ou usá-las. E aí a pergunta é o seguinte: quais são os benefícios e vantagens da produção de bioinsumos, desses ativos biológicos, né, seja isolados, seja em comunidade, on-farm, em termos de redução de custo, logística eficiente e, obviamente, sustentabilidade? Ótima pergunta. Muito bem.
eu tenho autoridade para falar sobre multiplicação de comunidades. Eu, Cláudia, escolho trabalhar com comunidades. Eu não escolho, por mais que eu faça treinamentos, faça cursos para saber como funciona, mas eu não tenho a autoridade para falar sobre micro-organismos isolados. Eu nunca multipliquei e escolho não multiplicar. Já utilizei para o controle de mofo branco, por exemplo, Trichoderma asiano cepa 1306, adquirida de uma empresa. Então, se eu for utilizar micro-organismo isolado, eu vou adquirir de determinada empresa. Eu sei onde faz análise, posso mandar fazer análise, mas eu prefiro utilizar de determinada empresa. Eu vou comprar, se eu precisar. Agora, comunidades de micro-organismos, esse a gente faz em casa já fazem 40 anos. Então, a gente tem várias formas de fazer esse multiplicado de comunidades de acordo com o que a floresta faz. E se eu entendi a sua pergunta, como seria isso? É isso? Talvez o objetivo da pergunta que eu lhe fiz em relação à redução de custo, logística e sustentabilidade da produção on-farm, ela vem sempre o meu objetivo principal, a base da pergunta é assim: como isso pode chegar a pequenos produtores? Essa é a ideia. Por quê? E se nós falamos hoje nas médias grandes propriedades, até pela condição de investimento, pela preocupação com a sustentabilidade do ESG está aí para todas as grandes empresas que estão de olho, estão atendendo a questão desse equilíbrio. Então, a montagem de uma biofábrica, de bioreatores e de fotobioreatores, no caso de algas, aquela coisa toda, eles têm investimento, têm como fazer isso, ter profissionais, ter tecnologia e conhecimento. Muito bem. Mas é um pequeno produtor. Ele vai começar com a caixa d'água? Como é que ele tem, principalmente como você bem disse, se você vai trabalhar com isolados, o controle de qualidade é absoluto, tem que ser o mais absoluto possível, né? Você tem que propiciar aquele ambiente adequado para aquele determinado ativo, daquele determinado micro-organismo. Comunidade já muda, talvez, agora você vai me esclarecer um pouco mais. Mas isso é o que é factível, o que é mais confortável possível para que pequenas propriedades possam fazer isso sem necessidade de montar uma estrutura, por exemplo, de isolados, que seria talvez, com certeza, um investimento muito maior. Eu acho que a gente vai voltar um pouco, então. A produção de micro-organismos em comunidades começou com pequenos agricultores. Então, eles já sabem fazer isso. O que acontece é que existe uma mídia que quer que os pequenos agricultores fiquem iguais aos grandes e daí a gente continua todos escravos. Lembra sempre disso. Muito bem. Então, os pequenos agricultores inteligentes, todos têm compostagem em casa. Essa compostagem que é pegar o esterco bovino e colocar lá e fazer uma mistura com terra do mato, com um pouco de palha, isso é uma fábrica de bioinsumo. Perfeito. Qual que é o reator? O reator é a capacidade que o agricultor tem de fazer a reação. O que é a reação que acontece? É o revolvimento. Então, é o ar. O ar é em movimento. Você deixa esquentar 70 graus, depois revolve, esfria 30 e assim vai fazendo até se transformar com cheiro de terra do mato. Para isso, não precisa gastar mais do que o esforço humano e a inteligência. Pegar numa caixa d'água, eu não sei qual que é, por que alguém está... porque assim, criou uma vontade de desmerecer o simples. A caixa d'água é o jeito mais rápido e fácil de multiplicar micro-organismos em comunidades. Como que faz? Gente, isso já é conhecido e é fácil de fazer. Eu tenho uma receita simples, que é 4 quilos de bosta de boi, 4 litros de leite, 2 litros 4 litros de caldo de cana ou 2 litros de melado, e cinza, e se quiser colocar alguma rocha moída in natura, né? Algum tipo de, entre aspas, pó de rocha ou remineralizador, coloca lá, mexe todos os dias. Aqui no sul, em 60 dias no inverno e em 30 dias no verão, você tem um composto de comunidade de micro-organismos
Claro, eu acho que eu não falei, mas a gente coloca junto terra do mato, pega terra do mato, 4 quilos de terra do mato, coloca junto, mexe isso 2 vezes por dia, 3 vezes, 4 vezes por dia. Quanto mais mexer, mais rápido fica. E tá pronto biofermentado on-farm, que isso a gente já fazia faz 30, 40 anos. Que pequeno agricultor pode fazer e funciona bem. Os nossos professores, depois de um determinado tempo, por falta de conhecimento, aí os órgãos competentes, entre aspas, eles começam a colocar defeito nessas coisas, né? Então, criou-se outros métodos de fazer que são os utilizados, por exemplo, pelo professor Tomita, que ensina a fazer com outros recursos que são aceitos, entre aspas, para não dar problema nas plantas, por exemplo, de cultura de alface. Eu concordo, se não cuidar, não dá para ficar jogando, entre aspas, bosta de boi nas plantas, porque isso precisa ficar devidamente fermentado. Uhum. Agora, isso é capricho, e capricho é fazer as coisas bem feitas, o que nós não aprendemos a fazer muitas vezes porque por falta justamente de amor próprio, por falta de consciência. Você se lembra de um conterrâneo seu, já está no plano superior, professor Dirceu Gassen? Gassen, sim. Ele dizia o seguinte: agricultura não tem nada de difícil. Arroz e feijão bem feito, mas com capricho. Isso. Com capricho. Exatamente. Essa é a consciência. Isso. Então, pegar esse produto e fazer bem feito, não fica resíduo nenhum, não fica coliforme fecal. Por quê? Não fica nada. Por quê? Porque os próprios micro-organismos interagem entre si. E para isso precisa estudar, precisa sentar e estudar. Como que faz um processo fermentativo? Como que faz um processo de multiplicação de micro-organismos? Esses micro-organismos que são colocados na mata, são adquiridos na mata, vai lá, se existe viabilidade financeira, vamos chamar assim, né? Perfeito. Da produção de comunidade de micro-organismos, que é o que eu escolhi trabalhar. Nossa, 100%, né, de viabilidade. Vamos entender o seguinte. Então, a gente vai lá, coleta material que tem na fazenda, pode fazer um composto sólido ou líquido. Essa compostagem é com resíduos da fazenda, com a capacidade que os micro-organismos têm. Gente, se os micro-organismos fizeram com que a terra fosse habitada, como que esses mesmos micro-organismos, bactérias, fungos, não teriam capacidade de transformar a bosta em adubo? Isso precisa ficar bem claro, porque isso é... Sabe quando enganam a gente, falam pra gente que tem problema aquilo que não tem? Então, hoje, mesmo fazendo um produto que o professor Tomita ensina, por exemplo, que tem lá farinhas especiais, né, que tem que adquirir, porque tem um processo dentro da Anvisa que tem que ser cuidado, dependendo do tipo de produto. Para agricultura orgânica, por exemplo, existe, que é, ao meu ver, é bem delicado isso, né? Que existe um protocolo para fazer, e tudo bem, mas se os nossos antepassados comiam a comida que eles produziam com bosta de porco, e então aqui nós, lindos e maravilhosos, viviam muito mais tempo. Será que o problema está na multiplicação de micro-organismos on-farm, que é coisa mais antiga do que andar para frente? Ou será que é a comida que a gente tem comido, os nossos ditos chips, ou aquelas coisas maravilhosas que a gente compra no mercado, que causam as doenças, os problemas? A pessoa deixa de comer uma alface, um repolho, uma couve, sei lá, porque foi produzido com biofermentado, que não sabe direito o que acontece, né? Para comer o quê? Batatinha frita, nada contra, porque eu gosto de uns chips também, né? Mas para comer algo,
uma mistura de aminoácidos produzidos artificialmente e entendendo isso ou como um produto, uma carne de soja, por exemplo, com todos os metais pesados que tem nos inseticidas, fungicidas e herbicidas. É a falta de conhecimento que deixa a gente nesse preconceito. Daí eu faço a seguinte pergunta para você, para nós. Pega uma caixa d'água que tem lá, pega uma caixa d'água, coloca dentro, uma caixa d'água de 100 litros, 100 litros. Um balde, um tambor, de preferência de plástico. Pega essa caixa d'água, coloca 4 quilos de bosta de boi, 4 litros de leite fresco, coloca 2, 3 litros vamos botar 4 quilos de caldo de cana, ou 1 litro de melaço, 2 litros de melado. Coloca terra do mato, coloca esterco de bezerro recém-nascido. Por quê? Porque o esterco de bezerro recém-nascido, quem me ensinou isso foi o seu Meco, lá de Jataí, Goiás, seu binômio da Costa Lima, que vale a pena entrevistá-lo também, que é uma pessoa que me ensinou muita coisa, inclusive parte de diferentes origens geológicas dos solos, que daí vem todo um processo, que isso é outra história, né, para utilização, adequação de remineralizadores, essa é a minha expertise também, mas isso é outra história, para um outro dia, né, hoje são os micro-organismos on-farm. Então, se eu pego esse material, posso colocar cinza? Claro que pode. E coloca esse material, mistura bem. Completa com 80 litros de água dentro desse material. E mexe todos os dias numa temperatura média, assim, média não dá, mas mínima de 20 graus. O máximo pode ser 40, 50, mas mínima de 20 graus para ter o processo de fermentação. É claro que vai passar por uns frios aqui no sul, ou vai ficar mais quente lá em outro lugar, mas seus 12, 13 graus, tudo bem? Mexe tudo isso, deixa fermentar no decorrer do tempo. Quando este material, você pegar esse material e não tiver um cheiro gostoso, acredite, fica gostoso. A bosta de boi tem que ser recém colocada ao ar livre. Quanto mais fresca, melhor. Então, pega esse material, faz isso e coloca isso depois de bem fermentado, aplica nas plantas. Os próprios micro-organismos vão fazer o selamento, o papel de reprogramação do solo. E daí eu te pergunto, Valdir, qual o custo disso? Você tem todos os insumos ali disponíveis, normalmente descartáveis. Isso, então é falta de conhecimento, é falta de consciência de que o que você tem na sua lavoura pode ser usado como adubo. Mas nós ficamos viciados em comprar. Quantos agricultores têm esterco sobrando e vão comprar adubo? Verdade. Isso é vício, é escravidão. Quando eu me liberto, daí volta lá para outra situação. Então, respondendo aí dessa pergunta, é tudo muito barato, mas precisa estudar, precisa conhecer o que você está fazendo. Existem as fichas agroecológicas do Ministério da Agricultura, um site do Ministério da Agricultura, Valdir, com fichas descrevendo todos esses produtos que podem ser feitos on-farm para a agricultura orgânica. Você já conhece essas fichas? Sim, eu já tive a oportunidade de ver. Isso, então está lá. Eu pergunto, se está lá, se está no mapa, precisa de legislação para fazer o simples? Não. Então, e a questão agora é ver, precisa fazer, sim, é importante fazer a avaliação de custo, porque a vaca precisa comer para depois bostear, né? Mas então existe um custo disso, sim, só que está lá e ninguém usa. Por que você não usa? Por que não usar isso como multiplicador de micro-organismos, de comunidades na fazenda? E isso para o pequeno agricultor é muito simples. A gente chega ao cúmulo de inverter valores. Por exemplo, isso, os pequenos agricultores é que faziam isso. Eles já sabem fazer isso. Eles faziam e sabem fazer. Só que, como isso foi para algo grande, parece que tem que fazer o inverso, que tem que ensinar os pequenos a multiplicar isolados. E daí, sim, não tem problema se os pequenos produtores forem fazer isolados. Mas é para conhecimento, é para eles entenderem como funciona, mas eles não precisam fazer. Eu costumo dizer assim para as pessoas:
A pessoa diz, mas eu quero multiplicar isolados. Eu digo, pode multiplicar isolado. Tudo bem, não tem problema. Vai continuar aqui nessa condição do pensamento na agricultura convencional. Mas daí, com o tempo, daí eu digo assim, por favor, eu vou só te falar uma coisa que depois você vai se lembrar de mim. Não gasta muito, não, porque logo, logo você vai botar pro lixo tudo isso que você comprou para fazer esses bioreatores e tudo isso, porque você vai estudando, conhecendo o processo de atuação dos micro-organismos na natureza da sua lavoura. Você vai entender o papel da comunidade. E daí você vai dizer, meu Deus, eu faço hoje TMT com 20 centavos o litro e eu uso 260 litros por hectare ano. Quanto fica isso, Valdir? Me ajuda a fazer a conta. Dá 520, dá R$52, é isso? 20 centavos? Por hectare ano. E eu tenho um grupo de micro-organismos expert em controlar, entre aspas, em equilibrar o solo, porque existe aquilo que a gente chama de multifuncionalidade dos micro-organismos. Eles comem, entre aspas, rochas, eles se alimentam de outros micro-organismos quando esses outros estão em excesso. Existe e isso é viver em comunidade, só que tem uma coisa, nossa consciência aqui na agricultura convencional era individualista. Quando a gente vai para a agricultura sistêmica, passa a ser uma agricultura de comunidades. Então a gente começa a trocar informações, a conversar, um ajuda o outro, né? Então o nosso jeito de pensar também muda e a nossa consciência muda junto. E para as pessoas que têm dificuldade em entender como funciona a comunidade de micro-organismos, pode contar que essas pessoas ainda estão no processo de competição e individualismo. Isso é muito comum. E daí é difícil até entender o palavreado que chama comunidade. Então, sim, existem vantagens financeiras, sim, só que tem um problema. É necessário a gente entender que não é trocar 6 por meia dúzia, porque senão a gente passa a cortar custos com algo que é básico, como dizia Dirceu Gassen. A gente deixa de investir numa boa adubação do solo, seja com rochas, com calcário ou com adubo mesmo, para investir, por exemplo, em adubo foliar, porque é barato ou por isso ou por aquilo. Então a gente tem que fazer o básico bem feito. E se você aplicar antes, entendendo que na agricultura sistêmica a gente tende a focar na saúde. Então, os nossos custos de produção mudam completamente porque a gente muda o jeito de enxergar. E o resultado é diferente, sim. Claro, precisa saber o que está fazendo. Então, do ponto de vista de custos de produção, né, ou da vantagem econômica da utilização de comunidades, que é o que eu posso falar, é bem vantajoso, sim. E os pequenos agricultores já fazem isso melhor do que ninguém. Alguns esqueceram, mas eles fazem isso. Foi eles que fizeram primeiro. Tá certo. Podcast Academia do Agro. Ô, Cláudio, você sabe qual é o título do nosso episódio? Não. Desconstruindo mitos e consolidando resultados. Esse é o título que eu vou dar ao nosso episódio. E dentro disso, eu queria te perguntar o seguinte: qual que é a maior vantagem que você espera que os nossos ouvintes aprendam com essa nossa conversa? É interessante. A maior vantagem seria e vai ser a pessoa aprender que ele tem capacidade de pensar. Por quê? Porque nós fomos treinados para copiar e colar e fazer o que nos diziam. E mesmo que não servia para a gente fazia porque os outros faziam. Então, se o agricultor começar a pensar, já está excelente. E nesse lugar eu quero falar sobre o que significa comprovação científica. Comprovação científica significa que se serve para mim e funciona para mim, eu estou comprovando cientificamente que funciona para mim, mesmo que 1000 papers da Embrapa digam o contrário. Respira essa informação. Tem informações que precisam ser respiradas e essa é uma delas. Se você vai numa palestra e escuta as pessoas falando e você volta para casa e tenta fazer e não serve, por isso que tenta com pouco. Começa com o pequeno, vai fazendo devagar.
Começa com o pequeno e vai fazendo devagar e experimenta. Pode ser que para você aquilo, mesmo sendo comprovado cientificamente por alguém em algum lugar, que é muito importante, a gente não tira a importância da pesquisa, não. Mas a pesquisa precisa trazer informações para a gente pensar e não informações prontas para a gente usar, porque às vezes a gente se sente mal, a gente se sente desconfortável porque o que serve para todo mundo não serve para mim. Mas quem disse? Meu pai sempre dizia assim, então quer dizer que se os outros comer merda, você vai comer também? Desculpa o palavreado, mas eu sou assim. De forma alguma, né? É o nosso palavreado mesmo. E daí ele dizia assim, então quer dizer, daí a pessoa está lá, está tendo prejuízo na lavoura, mas está fazendo porque todo mundo faz? É a história, aprender a pensar. Gente, drone, é muito interessante, é importante ter drone, é importante a inteligência artificial, é importante, mas se a inteligência artificial estiver a seu serviço e não você a serviço da inteligência artificial, nós precisamos inundar nossos solos com micro-organismos e não passar 2 litros por hectare. É inundação. Então, pensa. Então, a minha orientação aqui, eu espero que fique isso para todos, né? Porque isso é o que tem ficado quando a gente conversa. Pensa. Olha, boa parte dos nossos agricultores não conhece os estágios fenológicos das culturas que cultivam. Precisa pensar, precisa sim estudar. E nós temos acesso agora na internet, todo mundo tem, então vamos estudar. Estuda meia hora por dia e entender que a sabedoria da natureza está aí disponível para tudo. A sabedoria da natureza. Cláudia. Então, Oi, pode falar? Não. Pode fazer seu raciocínio, desculpe, eu que te interrompi. Não, mas está tudo certo, que se eu começar não paro mais, né? Então, quando nós, seres humanos, começamos a entender que nós somos importantes para a vida e que nós somos únicos e que cada uma das nossas lavouras é única e que partindo do princípio da tabela de Hawkins, que ele diz que para a gente fazer com que o dinheiro sobre, para nós termos rendimentos, e essa parte mais interessante, todo mundo come, todo ser humano come. Claro, tem budistas, tem pessoas que vivem sem comer e tá tudo bem, né? Mas são raríssimos, né? Todas as pessoas do planeta comem. Então, nós que temos o poder de produzir comida, não tem cabimento a gente ter falta de dinheiro em nenhum momento. Não tem cabimento. É falta de amor próprio dizer que agricultor não tem dinheiro. Por quê? Porque no mínimo ele tem que produzir o que ele come. Então faz uma lista lá, o agricultor faz uma lista, o que você come? Eu como isso, isso e aquilo. Quanto disso você produz? E o que come na sua cidade? E o que come na sua região? E como que faz para trocar informações? Lembrando que isso é muito sério. Quando a gente, 1% da população, no máximo 2% da população do planeta tem 98% do dinheiro. Então não falta dinheiro no planeta. Então esse problema, nós que ficamos ligados aos custos de produção, na verdade nós estamos ligados na escassez e não na abundância. Porque a nossa falta de criatividade, aqui nesse lugar, na agricultura convencional, não tem espaço para criatividade, aqui tem. Vamos imaginar que vamos imaginar que a gente consiga acessar a inteligência desses 2% com sabedoria e passar a ter acesso a valores que até então não serviam, não chegavam para nós. A gente não tinha capacidade de receber. Por que a gente fica nessa escassez? Porque a gente conversa sobre coisas que não precisa. A gente discute sobre coisas que não precisa. Uma discussão enorme sobre normatização de bioinsumos simples. O que é isolado? Organiza os isolados. Os on-farm, que são comunidades, deixa do jeito que sempre foi. Pronto. O resto vai estudar outra coisa. Não cria caso com quem não precisa. Cláudia, me conta uma coisa. O que você faria diferente se estivesse começando hoje novamente? O que eu faria diferente? Eu vou te falar com amor próprio, né, que eu tenho hoje por mim. Eu não faria nada diferente, porque tudo que eu fiz foi o que eu dava conta de fazer. Eu não faria nada diferente. Eu me amo, eu gosto de mim, eu ensino as pessoas que estão perto de mim a gostarem delas e a aceitarem e abraçarem elas, dizendo: eu não sabia fazer diferente.
Então, eu sou quem sou hoje, porque eu fiz o que eu fiz do jeito que eu fiz. Então, o que eu faço, então, de diferente hoje, a partir do que eu aprendi a fazer, eu acordo todos os dias às 5h30 da manhã para fazer uma live no Instagram, que eu chamo de meditação, mas na verdade é uma conversa sobre os princípios da natureza na agricultura, considerando a sabedoria divina em tudo que existe. E isso a gente esqueceu, nós não sabíamos que nós nascemos ricos e que nós temos acesso à informação que a gente quiser. Única coisa que precisa é não julgar ninguém, é olhar para todo mundo e dizer para a pessoa, seja quem for, olhar para as pessoas e dizer para as pessoas assim que elas são extraordinariamente incríveis, seja quem for. Ontem à noite, na nossa conversa, a gente leu isso. Eu não sabia fazer isso. Eu não sabia. Eu falava muito mal das pessoas, eu reclamava de tudo, eu era uma pessoa insuportável até 2017. Eu era uma pessoa insuportável. Eu mesmo não me aguentava. E daí, quando isso começou a trazer muito prejuízo para mim, financeiro, econômico, tudo começou a ruir na minha vida. Aí que eu fui entender a força que existe, que é aquela que ninguém ensina, que é o amor próprio. E outra coisa, falar bem dos outros e agradecer. Sem isso, não tem agricultura, não adianta legislação para nada se você não tem amor próprio e não gosta de você. Verdade. Isso é muito sério. A frase, né, a informação que eu li ontem, que eu vi, que eu estou falando agora aqui, que eu acho importante dizer, para ter sucesso financeiro em qualquer situação, principalmente na agricultura que produz comida, porque se eu estou plantando com raiva, esse sentimento de raiva vai para quem alimenta. Eu não sabia disso, porque minha vida era viver só reclamando de tudo, daí depois é que mudou. Mas eu gosto de mim porque na época eu não sabia fazer diferente. Então vamos lá, a frase diz assim: não importa que seja uma pessoa ou um objeto inanimado, porque desde que verifiqueis uma imperfeição, estareis introduzindo esta má qualidade em vossa própria experiência. Eu vou repetir. Não importa que seja uma pessoa ou um objeto inanimado, porque desde que verifiqueis uma imperfeição, estareis introduzindo essa má qualidade em vossa própria experiência. Então, tudo que você vê de ruim no outro, você traz para a sua vida. Meu Deus, como seria? Eu faço isso já há muito tempo. Momentos de... Durante o dia eu paro um pouquinho, 5 segundos. E envio gratidão a todos, sem exceção, todos os presidentes das repúblicas de todos os países. Porque é uma coisa que eu jamais faria. Eu não tenho condição de ser presidente da república. E a pessoa que está lá servindo a isso, independente de quem quer que seja, precisa receber bons fluidos. Porque se recebe maus fluidos, nós estamos mandando, vai voltar para a gente. É verdade. Isso para tudo. Então, o agricultor, quando o agricultor planta pensando nas contas para pagar, ele está pensando no negativo. Essa dor de pensar nas contas para pagar vai parar no alimento, naquilo que é a energia do alimento. A pessoa que está lá na cidade vai comer aquele alimento e vai sentir o quê? Dor, tristeza, perda. Então, gente, isso, daqui 20 anos, nós vamos entender mais isso. Tão sério quanto plantar semente e colher são os nossos pensamentos. Tudo que a gente pensa, a gente está plantando e nós vamos colher. Isso é consciência. Por isso que a Terra Nova, a agricultura planetária sustentável, tem esse desafio, levar a consciência da vida em tudo que faz. E a vida, imagina se eu estou multiplicando micro-organismos com raiva, como que esses micro-organismos vão se desenvolver? Tudo é vida, não adianta, não, independente se é um objeto animado, rocha, tudo que for que a gente possa colocar a serviço da produção como potencial produtivo precisa carregar energia de gratidão. Cláudia Adriana Gurgem, e experiência muito bacana, que oportunidade muito rica que você nos proporciona. Obrigado pelos seus insights, obrigado pela sua energia.
obrigado pelas suas reflexões, que, aliás, a ideia é essa, dizem que não vou chamar de debate, mas numa conversa onde você propõe ideias, propostas, metas, objetivos, quem sai ganhando é aquele que é convencido daqueles pontos de vista. Ou seja, hoje eu saí ganhando. Eu ganhei grandes reflexões, grandes pontos que fazem a gente olhar a vida não diferente, não é isso, mas assim, com um olhar muito mais amigável, você falou muito, né, que as pessoas, o produtor, eles têm que ter mente aberta, né? A mente aberta, open-minded, como já diz, para que você possa mudar o que os próprios americanos falam do mindset, né? Aquela sua... Você está viciado naquilo, você está acostumado naquilo, você está barreado por aquilo. Então, muito obrigado pela sua participação. Esperamos ter uma nova oportunidade para continuar esse papo tão agradável. E em nome aqui da equipe, então, te agradeço. E dizendo a todos os nossos ouvintes que tanto os meus contatos, mas principalmente da Cláudia, do seu site, da sua empresa, seu telefone, então, e-mails estarão à disposição aqui na descrição do podcast. Se você tiver dúvidas, perguntas, sugestões, críticas, elogios, é bem-vindo também, não faz mal nenhum não, né? Fiquem à vontade. Então, Cláudia, muito obrigado, um grande abraço para você, fica com Deus. Amém, muito, muito obrigada por tudo, obrigada pela oportunidade. E tem uma coisinha a mais que é interessante dizer. Gente, é necessário que a gente entenda o que é átomo. Depois que a gente entender o que é um átomo, aí toda a vida da gente se transforma. Então, muita gratidão, muita paz, muita luz, muita sabedoria a todos. Um grande prazer, muita gratidão a você por essa oportunidade. Gratidão a cada um que planta nesse país, e que colhe, e que sabe o que está fazendo. E é uma alegria estar aqui. E sim, estamos muito para aprender também, né? Muito, muito obrigada. Um grande abraço. Obrigado. Até mais. Esse podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br. A edição e masterização desse podcast são feitas pela Fábrica de Podcast. Acesse fabricadepodcast.com.br e saiba mais. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!